Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta de Judas, finalizaremos essa belíssima carta. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, faça, se inscreva. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, o apóstolo Judas continua falando a respeito da vida daqueles ímpios, das pessoas que não creem em Deus, das pessoas que querem viver uma vida aqui na terra, como se não houvesse a vida eterna, como se a vida terminasse aqui na terra. E essas pessoas, elas desprezam a palavra de Deus. E o apóstolo Judas, ele vai dizer, olha, esses que desprezam a palavra de Deus, eles estão se encaminhando para o caminho que leva ao juízo final, onde haverá a destruição de todos aqueles ímpios, pessoas más, pessoas que não querem saber de Deus. Aqui nessa parte final dessa belíssima carta, Judas vai exortar a igreja cristã primitiva, e isso serve também para nós, a igreja contemporânea, que ele vai dizer, olha, vocês estão salvos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, estão selados pelo poder do Espírito Santo, vocês continuem firmes, continuem com aquela fé inabalável, não se deixe levar por pessoas que querem te desviar da palavra de Deus. Vamos então iniciar a partir do versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém? Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nessa mensagem final, onde o evangelista, o apóstolo, o discípulo Judas, ele finaliza a carta com uma orientação, com um alerta à igreja cristã. Ele vai alertar dizendo o que os apóstolos Pedro, os apóstolos Paulo, falaram a respeito dos últimos dias, o cuidado que os cristãos devem ter com pessoas infiltradas dentro da igreja e também pessoas que não são da igreja, mas que ficam tentando de todas as maneiras fazer com que aquele que está salvo possa cair nas tentações, nas armadilhas de Satanás. E ele diz, olha, cuidado que nos últimos tempos, ou seja, os dias atuais, ocorrerão muitos falsos mestres, muitas pessoas que tentarão fazer com que você deixe a sua fé de lado, deixe a sua fé em Jesus Cristo, que você caia na vida do pecado, que você fique igual ao próprio ímpio. Ele faz esse alerta. Mas Judas também alerta a igreja para dizer o seguinte, que nós, como filhos de Deus,
salvos, selados pelo poder do Espírito Santo através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o detentor de toda a glória, nós também temos que ter cuidado com aquelas pessoas que estão em dúvida quanto à sua fé. Aquelas pessoas que não sabem se seguem a Deus ou se seguem ao mundo. Ele alerta, fala para que nós possamos nos compadecer dessas pessoas e ajudarmos essas pessoas a vir para a luz, a conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho da salvação. O único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo. Ele também diz que nós temos que ter muito cuidado com pessoas que estão no mundo, pessoas que estão perdidas e às vezes quer ser nosso amigo. E essa pessoa, ela pode ser nosso amigo, mas nós temos que ter muito cuidado para que nós também não sejamos levados para as práticas ímpias desse mundo. Ele diz, tenha cuidado. E também ele vai falar a respeito de toda a glória, de todo o poder que é dado através da palavra de Deus. Ele também fala da oração. O servo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que ter essa armadura, a oração. Isso é um poder que todo crente tem que ter, a oração, orando ao Senhor com todo o fervor, colocando a fé em Cristo, deixando que Cristo guie as nossas vidas, porque a palavra de Deus aqui diz que Deus ele vai nos proteger. Deus ele vai nos guiar contra as artimanhas de Satanás. Ele finaliza aqui dizendo que nós devemos dar todo o louvor, toda a glória, todo o amor àquele que nos guiou, aquele que nos transformou, aquele que nos tirou do mundo das trevas para a sua luz, que é Jesus Cristo, através do amor do Pai e do Espírito Santo. Trazendo essa mensagem para os nossos dias, devemos ter muito cuidado, devemos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ter muito cuidado com aqui e acolá pessoas que se dizem cristãs, que creem em Deus e vivem uma vida de impiedade, uma vida de pecados. Ele faz o alerta, cuidado para que você não seja contaminado por essa pessoa. E ele dá a dica, como é que eu não posso ser contaminado com essa pessoa, para que eu não caia na desgraça? Leia a palavra de Deus. Orar no Espírito Santo, que orando no Espírito Santo com todo fervor a Deus, ele vai nos fortalecer no dia mau, ele vai fazer com que nós continuemos cada vez mais firmes no Evangelho. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, temos que falar do amor de Deus em Cristo Jesus, para aquelas pessoas que estão em dúvidas, para aquelas pessoas que estão perdidas, para aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos, por depressão, com muita ansiedade, com medo. Essa é a hora de falarmos que Deus em Cristo Jesus vai te libertar, vai te transformar, vai cuidar para que você tenha uma vida em abundância aqui na terra. E o principal de tudo é a esperança na vida eterna. Devemos ler as Escrituras. Devemos colocar a nossa regra de fé apenas a Bíblia. É ela que nos dá toda a autoridade. Ela que nos dá poder. É nela que devemos procurar nos espelhar e viver para agradar a Deus em uma vida de santidade e falarmos desse amor, desse evangelho para as pessoas que estão perdidas. Saber que Deus em Cristo Jesus transforma corações, dá um novo nascimento, um nascimento espiritual e o principal, a salvação e vida eterna. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando, nos falando para que nós possamos levar a mensagem da salvação aos perdidos, aquelas pessoas que estão passando por aflições, sofrimentos, ó Pai, para que elas não se deixem levar por esse mundo que leva até a morte eterna, morte espiritual eterna, mas que possamos levar a Tua palavra, o consolo do Consolador Jesus Cristo, para que essas pessoas possam sair das trevas e vir para a Tua maravilhosa luz. Nos guia, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.